Olá, seja bem-vindo ao Programação Sustentável, seu programa de sustentabilidade aqui no canal AgroMais, nas redes sociais. Se você está assistindo esse programa, achar esse conteúdo interessante, compartilha com todo mundo, porque a gente precisa difundir o que o agro brasileiro faz de bom, de sustentável, de bem para o meio ambiente. E é sobre esse tema que eu trago aqui uma pessoa que eu admiro muito hoje, que me dá a honra de participar comigo. Ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado, tem uma articulação genial. Nilson Leitão, atual presidente do Instituto Pensar Agro. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu não vou ter tantos adjetivos para você, que você é muito mais, né? Para todos nós do agro, você já fez um grande trabalho para todo esse Brasil e eu me sinto muito honrado aqui, privilegiado de estar no seu programa. Nilson, querida, é uma honra, porque é sempre meta. Sabe o que eu percebo? Que essas pessoas que a gente já convive há muito tempo, né, desde discussões do Código Florestal, muito antes dele ser aprovado, eu percebo que quem tem essa coisa da justiça pelo agro brasileiro como meta, é isso que a gente tem, esse carinho, todo mundo por uma causa, e eu percebo isso. Só que eu não sei se é uma impressão minha, eu vou começar com essa pergunta agora. Nós tivemos muitas batalhas, né? Você foi parte e discutiu muito CPI da FUNAI, CPI do INCRA, CPI das ONGs, Código Florestal com toda aquela massa de discussão, e a gente tem aí na pauta discussão de marco temporal, a gente está falando sobre licenciamento ambiental, participação do Brasil na COP. A impressão minha está ficando mais complexo esse negócio. Muito mais complexo, né? Porque o Brasil resolveu se expor e, em alguns momentos, de forma muito perigosa, né? O Brasil é um país que tem uma simpatia do mundo pela sua qualidade, pela sua capacidade de produzir, pelo seu clima, pela sua população extremamente cativante, né? Mas o mundo hoje está discutindo outro tema. Então, o Brasil não pode se arriscar a querer debater temas que não é necessário nesse momento. O importante do Brasil é entender o seu papel. Ele é um país que tem uma importância para o mundo de ajudar a alimentar o mundo, ajudar a dar qualidade de vida para o mundo e ajudar a salvar essa população do mundo onde não tem as qualidades e as características que o Brasil tem. Então, o Brasil tem que ter responsabilidade nesse momento, nesse sentido, no sentido de discutir a COP com a capacidade de demonstrar suas falhas, sua evolução também, a sua vontade de melhorar, de crescer e de fazer as coisas dentro de uma sustentabilidade. Aliás, é um tema, sustentabilidade, que era um tema muito mais no berço europeu, os Estados Unidos, mas agora também a sustentabilidade passou a ser uma pauta do maior cliente do Brasil, que é a China. Então, o Brasil precisa se preocupar, sim, com a sua forma de comunicação e o seu comportamento. Mas dentro desse contexto, vamos falar então especificamente, eu sei que você recebeu esses dias no Instituto Pensar Agro o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para falar de COP26. Nós estamos, sim, né? O Brasil acho que resolveu colocar na mesa a sua fragilidade, que é desmatamento ilegal da Amazônia, por N motivos, porque não teve regularização fundiária, porque não tem gente, pelas dimensões, por mil coisas. Mas nós temos uma lista tão grande de procedimentos, processos e formas de produção sustentáveis. Você acha que o Brasil está pronto para levar isso para a COP? Como é que foi essa conversa com o Joaquim? Eu fiquei muito feliz, Samanta, muito feliz com a conversa com o Joaquim, inclusive nessa semana depois da reunião almocei com ele. Fiquei muito feliz que ele quer levar um olhar empresarial do impacto da resposta, do emprego, da renda, daquilo que vai melhorar a vida de fato de uma população em relação à questão ambiental. Né? Porque todos os órgãos, né? A OMC não trata de meio ambiente, não trata dos temas trabalhistas. O Brasil, às vezes, só quer demonstrar que ele é melhor que outros países em relação a isso. Mas é importante mais do que isso, ele quer colocar uma voz, ele quer colocar uma assessoria técnica, pessoas que conhecem do setor do minério, da siderurgia, do agro, da resposta econômica
mas que também é da sustentabilidade, que também é do respeito ao meio ambiente, e que o Brasil faz isso muito bem. Nós não temos que nos envergonhar daquilo que a gente faz bem. Às vezes nós somos atacados por aquilo que nós fazemos melhor que o resto do mundo. Então é muito necessário dar essa resposta. Mas geralmente, a todos os anos, quando vai para a COP, vai geralmente alguém que é especialista nas questões ambientais e quase que contrário à questão da produção. Dessa vez, não. O ministro Joaquim Leite ele está buscando uma voz e argumentações de que, olha, nós produzimos com qualidade e essa pessoa vai provar o seguinte: nós vendemos para o mundo esse produto e produzimos com qualidade. O que vocês estão recebendo aí é algo que é um modelo de produção, né, de industrialização, é um modelo de manufaturamento sustentável, onde o ecologicamente e o economicamente correto anda junto, não tem problema nenhum. E é isso que ele está colocando. Nossa, que é animador, né? Animador, porque de fato eu acho que essa COP vai descortinar algumas coisas. O Brasil tem apanhado demais por uma conta que não é dele. Existe sim a fragilidade. Eu vivo dizendo isso. A gente não quer esconder a fragilidade. A gente só não quer que essa conta caia no crédito de alguém que não é dono dele, que o agro não é dono dessa conta. Quem desmata é grileiro, é ladrão de madeira, é traficante de animal e não agronegócio. O agro que desmata, ele é multado, ele não vende o produto, então ele não faz isso, né? Na verdade. Menos de 2% de ilegalidade no agro, isso não é a gente que está falando, foram pesquisas, então tomara, né, que ele consiga levar isso. E o Instituto Pensar Agro, aqui, para quem não conhece, é a base técnica, é a junção de muitas entidades representativas de vários setores da produção do agro brasileiro para pautar a Frente Parlamentar da Agropecuária. Fala um pouquinho desse papel tão importante do IPA, Nilson, por favor. Samanta, em 2011 surge o IPA, né? E qual que é a intenção do IPA? Produtores organizados, aliás, do setor, as entidades do agro se tornaram realmente uma grife, né? Um case aí de sucesso, porque as entidades estão organizadas, independente de ser a nossa Confederação da Agricultura, que é muito qualificada, mas as associações, todas elas se organizaram e passaram a compreender que precisa responder de forma técnica, com pesquisas, exatamente com a informação mais qualificada que precisa. E o que existia até então? Nós temos um quadro interessante. Há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, os parlamentares que chegavam em Brasília, a maioria, 95, 96%, mesmo vindo de regiões produtoras, eram urbanos. Então, eles não conheciam a demanda do agro brasileiro. Eram pouquíssimas pessoas que, de fato, se elegia e conhecia, de fato, todo esse enfrentamento, a necessidade, nesse sofrimento que era falar de uma agricultura, de uma pecuária tão necessária e tão característico do Brasil. E aí o IPA aparece com a ideia desses produtores, não foi ideia de nenhum político, foi ideia justamente de quem produz, de quem estava sentindo na pele, falou, olha, vamos começar a organizar aqui uma entidade para poder auxiliar os parlamentares para levar melhor essa linguagem e qual os nossos projetos, desburocratizar esse setor, dar eficiência na legislação, que é mais importante, que atrás de tudo isso, a consequência de tudo isso, é o emprego, é a renda, é a geração de um Brasil melhor, que o Brasil é rural. E aí começou a dar muito certo, começou com poucas entidades, foi crescendo isso, hoje são 48 entidades, não são só de produtores, agora são também da agroindústria, colocando os dois na mesma caixa, discute os conflitos também, né? Se o produtor de café quer o preço do café mais caro, a indústria de café quer comprar mais barato, mas os dois estão ali discutindo o que é melhor para o Brasil, independente das suas necessidades setoriais. Então, isso fez uma diferença enorme, Samanta, enorme. Então, o IPA não é que ele é tão importante, mas ele foi necessário porque nós, que conduzimos hoje essa entidade, eu já fui presidente da frente também da parlamentar, já fui deputado como presidente da frente, mas hoje, do outro lado do balcão, eu enxergo o seguinte, nós temos a condições de trazer os melhores pareceres, os melhores técnicos para falar de um Brasil que precisa evoluir, que precisa extravar, desatar esse nó que atrapalha o Brasil para gerar mais emprego e mais renda. Então, é uma coisa tão óbvia, mas que poucos tinham conhecimento. Então, o agro do preconceito,
ou o agro daquele que achavam que eram somente os pequenos, aqueles que não iam chegar, que não entende nem a manteiga que está na mesa, nem o queijo, nem o leite, passaram a compreender o agro como o maior gerador de emprego, o que segura o PIB nacional, o que derruba a inflação quando precisa e que é, sim, o setor que não concorre com o comércio nem com a indústria. Concorre com o agro da Argentina, da Austrália, do Canadá, da Europa e em alto nível. Estamos entre os 3 do mundo que mais fornece alimento para o mundo. Eu quis até destacar aqui exatamente, vou pegar, pensar dois pontos do que você disse. Você ter sido deputado e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, como o cara que vai lá para a frente de batalha dentro do plenário discutir as legislações, e agora está do outro lado, sendo o presidente dessa instituição que rege essa pauta e que dá o subsídio para esses deputados, eu acho que é super importante. E eu digo que a gente já vê isso nos resultados, porque nos últimos 15 anos, onde houve uma organização da frente parlamentar, e aí com esse crescimento, o Instituto Pensar Agro, né, chegou depois para dar essa finalizada, acho que é a cereja do bolo, a gente percebe o quanto evoluiu do ponto de vista de desburocratizar, de acesso a crédito. Olha onde está o agro brasileiro hoje, que era lá dependente de crédito, o cara tinha que ser amigo do gerente do banco, tomar aquele cafezinho todo ano, porque era ali a única fonte dele. Hoje, o quanto democratizou o acesso a crédito, o quanto a gente tem de mercados abertos, né? A ministra Tereza Cristina, eu preciso render aqui as minhas homenagens, porque o quanto a gente conseguiu evoluir no agro brasileiro depois dessa organização. E eu vejo que com essas entidades hoje pautando esses parlamentares, a gente tem muito mais chance de evoluir na legislação. E aqui eu vou pegar uma que a gente quer que aconteça de alguma forma para ir nesse caminho de desburocratização, Nilson. Como está a lei de licenciamento ambiental no Congresso Nacional? Bom, Samantha, você é uma expert nesse assunto e, sem dúvida nenhuma, é uma que sonha em ver um Brasil honesto intelectualmente em relação a esse tema. É uma covardia um país como o nosso precisar de licença ambiental para plantar comida, para plantar árvore, né? Então, isso as pessoas não percebem, quase que são abduzidas aí, né? Com informações totalmente equivocadas, desonestas, desnecessárias, entendendo que o Brasil é um país tropical, com sol o ano inteiro, né? Seca 6 meses, chuva 6 meses, mas se nós não colocar o defensivo, não ter um licenciamento ambiental diferenciado, não ter isso que venha regular de fato e desburocratizar o setor, nós vamos de fato perdendo espaço para aqueles que estão melhorando a sua tecnologia. E não tenha dúvida que a China já mostrou que é capaz de produzir dentro de um apartamento. Então, é muito claro que precisa burocratizar. O licenciamento ambiental no Brasil, ele é uma. Não existe uma lei clara sobre isso, você é uma expert nisso. Conseguimos vencer na Câmara, depois de 17 anos lutando por isso, agora chegou no Senado Federal. No Senado Federal, é importante ao trabalho que está sendo feito pelos parlamentares e também pelos setores, de demonstrar que o licenciamento para o setor do agronegócio, da agricultura e da pecuária, ele é imprescindível, ele é necessário. Isso, a atual legislação que aumenta o desmatamento ilegal. A atual legislação é que produz a ilegalidade, o marginal, o bandido, que aproveita da burocracia para fazer o ilegal. O bandido não precisa de lei. O Brasil não precisa nada eficiente. O bandido ele vai se utilizar justamente dessa ideologia equivocada, burra, que às vezes o país usa. Então, nós precisamos do licenciamento que desburocratiza tudo isso, que licencia tudo isso e faz com que o dono da propriedade possa mudar a sua cultura de produção sem precisar de tanta burocracia. Ele precisa produzir alimento e árvore, não precisa de licenciamento. A partir do momento que está instalado a sua propriedade, respeitou o córrego, respeitou a nascente, respeitou a margem dos rios, aí sim, aquela parte que sobrou para ele, no caso da Amazônia, que é 20% apenas de toda do seu patrimônio, tem gente que só tem aquilo, ele pode produzir o que e quando e como ele puder produzir. Na área da logística, vou dar um exemplo simples, não vou falar nem do Brasil inteiro, vou falar do meu estado de Mato Grosso, BR-158. 10 anos com orçamento pronto, dinheiro pronto,
e você não vai ficar discutindo se está a 40 quilômetros da aldeia indígena, se está 27, se está 26, precisa do IFAM, precisa não sei de quem. Aí você tem lá um funcionário público que é ideológico, que é contra aquela ideia, e ele simplesmente paralisa uma obra importantíssima para o produtor, para o branco, para quem precisa de uma ambulância, para o transporte escolar, para o índio, para o quilombola, para a minoria, todo mundo quer o asfalto naquela rodovia, só quem não quer é aquele funcionário público. Então, esse absurdo é que tem que acabar, por isso o licenciamento é de extrema importância. Vencemos a barreira da Câmara, falta o Senado, se Deus quiser, antes do final do ano será aprovado. Ai, amém. Eu digo da parte jurídica o absurdo que é que nós tivemos a previsão de licenciar ambientalmente as atividades potencialmente poluidoras em 81. A lei da Política Nacional de Meio Ambiente fez 40 anos, foi ela que previu o licenciamento ambiental para as atividades e até hoje nós não temos uma lei geral de licenciamento no Brasil. Quer dizer, é muito absurdo o que a gente é submetido, né? E aí cada estado tem uma regra de licenciamento. Empresas, às vezes, para passar de um estado para outro, precisam, na sua empresa de transporte, ter dois tipos de licença diferentes. Gente, não acontece isso em lugar nenhum do mundo, não é possível que a gente não consiga Do romper mundo. isso. Fico feliz que a gente precisa estar, que a gente está aí com o Senado avançando nesse ponto. Nós tivemos falando em logística aqui, pegando um ganchinho, a gente está aqui agora discutindo containers, né? Não é um problema só do Brasil, né, Nilson? Sem dúvida, o mundo todo faltando container no Brasil. Aquilo que precisa ser recuperado, às vezes está danificado, não há tempo de parar para recuperar, para reformar, e está faltando justamente tudo isso. Significa exatamente um aumento de produção no Brasil, um aumento de exportação no mundo inteiro, um movimento no mundo, apesar de tanta a inflação subindo, crise e tudo mais, mas os setores tanto da agroindústria, da indústria e do agronegócio não pararam de crescer. Isso é um problema enorme que precisa ser resolvido. A nossa fragilidade, né, Samanta? O mundo todo de produção e a fragilidade em container nos detalhes. Nós temos problema enorme de armazenamento, problema enorme de container. Olha a sua situação. O produtor não consegue deixar esse produto na sua propriedade porque não tem onde armazenar. Só em Mato Grosso são quase 40 milhões de toneladas descobertos. Né? Um investimento que precisa Nossa, de que quase 50 loucura. bilhões de reais. E aí você não tem como deixar aquilo ao relento, precisa transportar, e aí você não consegue transportar por falta de container que não é usado só na ferrovia, é usado container também no navio. Então é um problema seríssimo que precisa ser resolvido. Quando a gente começa a falar dos problemas do agro, a gente começa lá dentro da porteira, nos insumos, a gente primeiro no crédito, né, lá atrás, daí a gente passa pelos insumos, pela semente, a gente passa pela produção, pela chuva, pela seca, e aqui eu volto a falar de mudança climática, a gente teve esse ano geada, fogo, seca, chuva torrencial, teve de tudo já. E o agro brasileiro resiliente está aí, puxando o superávit da balança comercial, dando emprego, renda para todo mundo, e a gente ainda tem gente aqui dentro do Brasil falando mal do agro, né? Eu não consigo me conformar com esse tipo de coisa. Essa parte da comunicação, você acha que a gente evoluiu? O que está Tema, faltando? Qual que é o próximo passo? é um problema seríssimo, porque, na verdade, o Brasil ele precisa compreender que o agro ele pode muito mais, muito mais. Nós temos quase 4 milhões e meio de pequenas propriedades que ainda produz aquilo que deveria, que vive ainda da Bolsa Família, essas municipais, estaduais. Você imagina se tudo estivesse funcionando, iríamos levando para o mundo uma produção diferenciada. Então falta para o brasileiro compreender um pouco mais isso. Falta para cada prefeito do Brasil compreender que precisa investir no pequeno e no médio, que o Brasil tem uma potencialidade enorme. Repito, são 4 milhões e meio de propriedades no Brasil que precisa produzir para ter não só a sua produção para bancar a sua família, mas também que poderia estar trabalhando com todo o fornecimento da produção nacional, a exportação.
Bem, quando a gente fala de desafio do agro, tem de tudo, né? A parte de dentro da porteira, de semente, de insumo, de crédito. Depois, quando sai, a parte de logística. E, enfim, a gente tem todos os desafios, mas um deles é a comunicação. A gente tem uma dificuldade de levar o agro para as pessoas. 85% da população do Brasil está lá e realmente, como você já falou aqui, eles não conseguem saber de onde vem a manteiga. Como é que a gente melhora isso? Melhora exatamente tentando mostrar o que é a realidade do Brasil. Nós temos 4,5 milhões de propriedades no Brasil que vivem de Bolsa Família, onde ele tem todo o clima, ele tem a terra, tem a mão de obra e não consegue produzir para sustentar a sua família. É importante, iniciando pela classe política, que os prefeitos do Brasil inteiro entenda que se tiver uma revolução no campo, evoluir essa família, que depende hoje de uma cesta básica, e passa a realmente produzir, gerar emprego, gerar renda, e bancar aquilo que ele tem, que é de mais rico que a sua terra, aquilo vai melhorar a vida de todo mundo e vai valorizar toda uma sociedade. Eu acho que ainda, assim como foi no passado, o agro tem que começar lá da sua origem, lá da sua base. Eu repito, são 4,5 milhões de propriedades, numa soma de 5,5 milhões do total. Então, 4,5 milhões de propriedades que ainda vivem na pobreza. Nós vamos produzir nessas terras. Tem proprietários, tem moradores lá, mas não produz o suficiente para poder render, para sustentar uma família. E isso que é a grande diferença. Os governos estaduais, governos municipais e o governo federal precisa se ater a isso e fazer uma revolução econômica no campo para essa grande maioria e transformar. Nós somos esse Brasil enorme, Samanta, com uma minoria de terra produzindo, com menos de 8% produzindo. E esses outros 4,5 milhões também estão dentro dos 8%. Porém, não produz e não tem renda como deveria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o papel que fazemos aqui, de cada vez convencer que o Brasil é sim o país da sustentabilidade, que o proprietário rural é o ambientalista de verdade. Isso tudo precisa ser comunicado para a nossa população urbana. E eu acho que a gente consegue provar isso, né? Porque quando a gente coloca, e aí o CAR foi uma grande ferramenta que colocou isso no mapa e disse, olha, quem preserva 25% de tudo que tem no Brasil em pé é o produtor rural. Então, dizer que essa produção não é sustentável realmente não dá mais, porque agora nós temos aí uma fotografia disso. E sabe o que que eu acho também? Que agora, com a lei de pagamento por serviços ambientais, a gente vai ter fazendas não só produzindo a carne, o grão, né, o alimento mesmo, a fibra, a energia, mas nós vamos ter fazendas produzindo créditos de carbono, de biodiversidade, de água, de solo, enfim, tem 65 serviços ambientais listados pela ONU que o fazendeiro brasileiro tem capacidade para produzir. E aí sim, esses 4,5 milhões de propriedades pequenas que não garantem essa renda, vão poder cobrar de quem poluiu lá fora, lembrando que a gente emite menos de 3% de gás de efeito estufa, né? Nosso grande consumidor, que é a China, é o maior emissor, depois vem os Estados Unidos. A gente tem que colocar isso aí na conta, certo? Não tenho dúvida nenhuma. O Brasil, eu não tenho, ele faz o seu papel ecologicamente correto, né? Não dá nem para debater o tema, porque não tem. O Brasil é tão pobre em relação ao saneamento que não tem saneamento na área rural. Onde que está o grande problema ambiental? Está na área urbana, falta de saneamento, lixo maltratado e tudo mais. Lá na área rural, hoje, com essa nova visão que você acabou de citar, de ver as questões ambientais rendendo dinheiro para quem o mantém viva, para quem o mantém preservada, é o grande caminho. Porque o produtor sozinho não aguenta fazer isso, ele tem que bancar o percentual da sua terra produzindo e ainda cuidar da sua reserva, que é o único país do mundo que tem reserva. Então, uma reserva ambiental para ele cuidar. Agora, se esses serviços ambientais estiverem sendo remunerados, eu não tenho dúvida nenhuma, o Brasil faz essa revolução e aquilo que ele ganhar vai continuar sendo aplicado naquilo que o Brasil já provou que é bom, na tecnologia, produzindo mais em menos áreas. Não precisa desmatar, precisa apenas melhorar essa tecnologia. Mas precisa de dinheiro. Para investir em tecnologia, precisa de dinheiro. Ninguém evolui um celular, um computador, uma televisão sem dinheiro. Então, o campo também precisa desse dinheiro. E é importante que o mundo entenda isso e o Brasil está pronto para servir esse mundo que vai precisar aumentar muito a produtividade para alimentar muitas pessoas que não têm acesso a alimento. E a gente conta com você.
como deputado, senador, governador, presidente de instituição, você, por favor, esteja sempre aí puxando esse carro, colocando esse poder de articular essa visão que você tem para nos ajudar. Muito obrigada por participar aqui do programa. Foi uma grande honra, um prazer trazer você aqui. Sempre nos use. Se precisar divulgar qualquer coisa, a Ação Sustentável está à sua disposição. Eu que agradeço, Samanta. É um privilégio enorme. Para mim, um grande orgulho participar do seu programa e dizer que estou sempre aqui à disposição, com a minha pouca colaboração, mas é aquela história do beija-flor, né? Um pouquinho de água você ajuda a apagar o incêndio. Eu estou aqui sendo esse beija-flor. Muito bem, muito obrigada, um grande abraço. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais Ação Sustentável.